Precisamos pregar a palavra de Deus, lugar onde passa muitas pessoas que podem ouvir a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus tem enviado seus filhos a pregarem, a anunciarem a volta do Filho de Deus, que já esteve nesta terra, pregou, mostrou o caminho da salvação. Muitos o rejeitaram, não quiseram ouvi-lo, não quiseram receber a sua palavra, e ele enviou seus discípulos a saírem por toda a terra pregando a sua palavra. O resultado de tudo é que hoje aqui estamos para anunciar a volta de Cristo Jesus. Nós podemos ver pelos sinais que tudo já está praticamente completo. Os discípulos, os profetas saíram, pregaram, anunciaram a palavra de Deus. As igrejas estão aí para qualquer que queira procurar um caminho para ouvir a palavra de Deus. E as ruas estão aí os missionários itinerantes na missão de levar a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos, nós vivíamos presos, amarrados pelo pecado. O Salmo de número 124 e o versículo de número 7 vai dizer que nós estávamos no laço do passarinheiro. Quero ler aqui o Salmo para a nossa meditação. Salmo 124. Aleluia. Salmo de 124, versículo de número 7. Vai nos dizer a palavra de Deus: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Muito bem, todos nós estávamos com a nossa sentença marcada. A sentença de todos os moradores da terra estavam comprometida à perdição eterna. Se Jesus não houvera vindo à terra, como diz a palavra de Deus, um justo morrer por os injustos. Então, agora já ninguém mais terá desculpa dos seus pecados. Já ninguém poderá dizer que ninguém fez a expiação pelos pecados. Por quê? Porque veio alguém a esta terra, alguém justo, alguém que nunca cometeu pecado e viveu nessa terra de pecado, e ele mesmo provou que é possível o ser humano viver nesta terra e poder se libertar do pecado por meio da palavra de Deus. Quando você se torna um seguidor da palavra de Deus, então você se afasta de todas as práticas de pecados, de erros que a terra oferece. Mas você pode dizer: e tudo que eu pratiquei, a Bíblia diz que ele já não se lembra mais. Aleluia! Deus, ele tem poder para pagar toda e qualquer sorte de pecados que as pessoas, o ser humano, ele tem cometido
no meio de toda esta terra. Quando isto acontece, quando alguém se volta para Deus, para a sua palavra, quando isto acontece e este ser humano toma uma decisão de mudar a sua trajetória de vida, quando este ser humano toma uma decisão de aceitar a Cristo Jesus, aceitar a Jesus é aceitar o seu sacrifício, reconhecer que Ele veio a esta terra, pregou uma vida, uma mudança de vida, uma vida nova, e todos aqueles que o recebem a sua palavra. Para quê? Para andar em uma vida nova, para andar em novidade de vida, em novas práticas, em uma vida de mudança constante. E aí sim, com a presença do Filho de Deus, e levando consigo a certeza da salvação da sua alma. Muito bem diz o salmista, como acabamos de ler, Salmo 124, o versículo de número 7. A nossa alma estava presa como um pássaro no laço do passarinheiro. Meus queridos, quando alguém está preso em algo, em um laço, em uma armadilha que é o inimigo chamado Satanás, ele cria para aprisionar as pessoas. E este ser humano, ele vai mergulhando aos poucos, desapercebidamente, mas ele não enxerga que aquilo é um laço para a sua vida, e acaba caindo nessa armadilha, acaba se precipitando e ficando preso de alguma forma. É necessário que apareça alguém para o libertá-lo deste laço. Seja este laço uma enfermidade, ele vai precisar da medicina, considerando as coisas terrenas. Se este laço é uma prisão ao qual ele foi mergulhando no seu dia a dia e chegou a ficar laçado, como diz o Salmo 124, no versículo 7, ele vai precisar de alguém para defender a sua causa. Ele vai precisar de alguém que fale por ele. Jesus, ele está nesta missão na terra. Ele vai precisar de alguém que abra a porta daquela prisão ao qual ele se enlaçou, para que ele saia dela. Por isso diz a palavra de Deus que todos nós estávamos presos em um laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? Satanás. Satanás, ele é o passarinheiro que vem criando laços continuamente. E muitos estão mergulhados em laços de prostituição, em laços de separação, muitos mergulhados em laços de enfermidade, muitos mergulhados em laços de intrigas, de contendas, de problemas de todas as maneiras, que o passarinheiro Satanás, ele cria para aprisionar o ser humano. Mas nesta manhã está aqui a palavra que ela é a chave, palavra que ela corta este laço, palavra que abre as portas que estão fechadas, palavra esta, ao qual para chegar até os teus ouvidos, ao teu coração, o Filho de Deus precisou descer dos céus à terra, precisou morrer em morte de cruz,
para que o ser humano despertasse, olhasse e pudesse compreender que a tua vida velha que estás levando, ela vai te colocar em um lugar de sofrimento. Se não deres crédito ao sofrimento de Jesus, que deu a sua vida em teu lugar. Ali o exemplo de Jesus, tomando a decisão de vir a esta terra, sofrer as aflições, para que aqueles que compreendam a sua palavra escapem do laço da morte. Glória a Deus por isto. Glória a Deus porque o Pai enviou o seu Filho amado, enviou Ele a esta terra. Amém. Glória a Deus. Não unicamente para se mostrar como Filho de Deus, não. Esta honra Ele já trazia consigo. Esta honra leva aqueles que o recebem como Salvador da sua alma. Ainda que alguém crie injúrias, ainda que alguém diga que eles não têm Deus, o ser humano ele pode falar o que ele quiser falar. Ele tem livre escolha, livre arbítrio. Uma das coisas que as pessoas não podem fazer, porque aí não terá perdão dos seus pecados, é blasfemar contra o Espírito de Deus. Quando é que alguém blasfema contra o Espírito de Deus? Quando essa pessoa reprova, aleluia, as diretrizes do Espírito Santo. Este que está na terra encarregado com a responsabilidade de continuar a obra de Cristo Jesus. Foi isto que o Senhor falou. Ele disse: eu vou para o Pai. Lá no livro de João: mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco todos os dias. Ele disse: eu não vou deixar vocês sem um Pai, ou seja, não vou deixar vocês na terra sem um protetor. Enviarei o meu Espírito. Aleluia! Este é o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus, que tem nos enviado a pregar, a anunciar, a falar a poderosa palavra de Deus. E todos aqueles que fizerem esta opção de escolha, recebendo Jesus como seu Salvador, alcançarão o perdão dos seus pecados. E o que acontece, pregador, com aqueles que não querem aceitar o Filho de Deus? A Bíblia diz que vem um dia, meus queridos, em que Satanás será aprisionado. E sendo ele aprisionado, quando Jesus vier buscar a sua igreja, junto com ele vai os falsos profetas, e juntamente com ele todos aqueles que se esqueceram de Deus. E você pode dizer: mas eu tenho Deus, eu amo Deus, eu adoro Deus, como é que eu me esqueci dele? Você se esquece de Deus quando não recebe o seu Filho como Salvador da sua alma. Quando alguém despreza Jesus, ele despreza o próprio Deus. Quando alguém não aceita a palavra de Deus, ele está negligenciando o próprio Deus. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal se arrepende, a este ele ouve. Olha, meus prezados, a diferença
a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 18, vai dizer a palavra de Deus, que naquele dia se verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E no capítulo 3 de Malaquias, e o versículo de número 2 em diante, Deus ele vai começar a mostrar, aleluia, o que acontecerá com aqueles que não querem a Deus. E a palavra de Deus vai mostrar lá no versículo 16 do capítulo 3 do profeta Malaquias. Ele diz: e eles serão meus. Quem é? Os que são de Deus, que ele está dizendo. E eles serão meus, diz o Senhor. Poupá-los-ei, aleluia, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Aleluia, no dia da destruição, no dia em que todos olharem e verem que tudo que construíram nesta terra vai ficando para trás, e agora só resta uma esperança: alcançar a salvação. E como alcançar essa salvação se não quis receber o dono da salvação, Jesus de Nazaré? Fala para mim como alguém vai entrar em um lugar aonde ele não recebeu um convite para entrar. O lugar lá não é público para todos. O lugar lá, os céus, é um lugar para aqueles que fizeram a sua inscrição no livro da vida, como diz Apocalipse, que todos aqueles que foram achados escritos no livro da vida, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Porque alguém imagina, meus queridos, que tudo aqui passou e acabou. Não imagina que cada momento, cada segundo da nossa vida na terra está sendo registrado nos céus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 18, o versículo 18, que tudo, não é algumas coisas, é tudo. O que se liga na terra é ligado no céu. E tudo que se desliga aqui na terra também se desliga lá no céu. Tudo está registrado, meus queridos. Ninguém escapará, aleluia, no dia do juízo de Deus, exceto aqueles que fizeram a escolha de receberem o Filho de Deus como Salvador das suas vidas. Portanto, nesta manhã, que o Espírito de Deus lhes conceda o privilégio de receber, compreender e guardar a palavra desta profecia, porque diz a palavra de Deus que o fim está perto. Aleluia! A vinda de Jesus se aproxima e todos deverão prestar conta nesta terra do que fizeram nela, como andaram nesta terra, como procederam, em bênçãos ou loucamente. Muita gente está andando loucamente e pensando que quando chega lá será perdoado. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Portanto, que Deus nos abençoe neste dia em Cristo Jesus.